Glória a Deus. Vamos orar então antes disso. Senhor, ajuda-nos por misericórdia. Faz as tuas obras em nós nesta noite. Abre o nosso entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ler então Gênesis 1 e 27. O texto que eu vou ler está na página 17 do nosso devocional, o Robert McChain. É Gênesis 1 e 27, que é a base da configuração hermenêutica da nossa análise sobre o céu. Então esse versículo é lido todo dia porque é por causa desta questão que o mundo desconsidera é que tudo mais surgiu contrário a Deus. Então criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O céu, o sexto dia, a criação do homem, é a parte 151 sobre o sexto dia, é o sermão 99 sobre a Bíblia versus secularismo. Nós chegamos então aqui a uma dimensão mais insidiosa e teologicamente mais complexa do quinto ciclo do inferno do Dante. Nós estamos pregando uma série de sermões sobre o céu e nós estamos analisando isto usando o romance, mostrando para os irmãos que nada que acontece no mundo, em qualquer área, não está desconectada da verdade espiritual. Aqui no quinto ciclo estão sendo condenados aqueles que praticaram o pecado de ira. Então, aqui eles não gritam sua ira, mas a sufocam dentro de si até afogarem em seu próprio ressentimento. A imagem do Dante é muito perfeita. Ele descreve parte dessas pessoas que estão nas trevas, que são sombras. Não aparece o rosto deles inicialmente, porque são sombras. Exatamente o que a raiva, a ira, a cólera, a vingança, o ressentimento faz com qualquer um de nós. Desconfigura quem nós somos. Tem uma outra turma que está debaixo da lama, aquela lama preta, misturado terra suja com lágrimas, então virou uma lama. E as pessoas estão tentando conversar, estão gritando debaixo daquela lama, elas não conseguem sair de lá. E aquele ar que sai da boca, como as bolhas que sobem até em cima, é uma tentativa de falar, de expressar, mas não consegue. Então, Dante trata de duas iras muito fantásticas, muito extraordinárias. Ele trata da ira falada, gesticulada, expressada, que é posta em prática nos atos ofensivos. E aquela outra raiva ressentida, ou aquela tristeza ressentida que nós guardamos no coração e ela provoca tantos males como os outros. Eu estou tratando desse texto, eu estou repregando o texto em uma vertente diferente agora, porque eu preciso ajudar os irmãos a entender, já que esse é o material que vai ficar disponível na internet, para ajudar aqueles irmãos que pesquisam sobre a relação dos sentimentos à fé cristã, a relação da psiquiatria e a fé cristã, a relação da psicologia e a fé cristã. Então, eu estou fazendo uma análise para deixar disponível para os nossos jovens aprenderem isso e quando irem para a universidade saber que aquilo que muitas coisas vão ouvir não estão corretos e ter as fontes corretas para poderem fazer as suas pesquisas e provarem que aquilo que eles estão dizendo não nasceu do nada, é a verdade dos fatos, só que são desprezados porque foca na pessoa de Jesus e nas Escrituras. Então, o Dante é um crente em Jesus, embora seja católico, mas nesse tempo não tem ainda a igreja protestante. Ele está em 1300, a reforma acontece em 1600. Então, nós temos aí 300 anos antes da reforma aparecer. Então, ele é um crente que conhece a Deus, um homem de oração, ele é cheio do Espírito Santo, ele tem o dom de sabedoria e o dom de profecia. Por isso, ele vai analisar de forma cirúrgica esta questão e como essa parte se tornou análise de vários estudiosos da psiquiatria cristã, eu queria tratar para os irmãos, porque até a forma como a gente está tentando criar um sentimento, a nossa procura de criar um sentimento de prazer perene é uma tentativa de busca de céu. Tudo que a gente faz, se não for feito com essa consciência, nós podemos estar tentando construir um céu secular também nas nossas emoções. Eu vou pregar uns sermões, por certo, sobre o Freud e o Carl Jung mais à frente, mas eu vou
tocar aqui, porque já que ele tratou, e o que ele trata aqui é o pecado da assídia, que nós estamos tratando esses dias, por isso, meu foco nesse sermão mais uma vez, e eu vou pregar mais uns 3 ou 4 sermões em cima disso, até a gente entender de vez o perigo da gente alimentar sentimentos doentios e amargurantes no nosso coração. Então, o vigílio, que representa a razão, que está conduzindo Dante pelo inferno, mostra a ele uma verdade perturbadora. Sob a superfície das águas escuras do rio Styx, há uma categoria de almas assidiosas. Esse pecado da assídia, que é o pecado do ressentimento pelo bem divino, cujos suspiros fazem a água borbulhar em bolhas de ar fedido. Então, o verso está fixo na lama, dizem: triste fomos, no ar doce que do sol se alegra e respira, carregando dentro uma fumaça de acres assomo, ou uma fumaça de melancolia, agora, na negra lama, nos entristecemos. Primeiro, vamos tentar entender aqui qual é a definição teológica da expressão assídia. Os primeiros cristãos criaram essa palavra assídia. A palavra depressão é uma palavra nova. Nunca ninguém havia falado essa palavra no sentido em que ela tem hoje. Então, a palavra depressão é um termo novo. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, e a pessoa, uma universitária, eu não creio que os dinossauros viveram no nosso tempo. Eu acredito que eles viveram 65 milhões de anos atrás, como ensina a ciência da evolução. Por quê? Porque na Bíblia nem aparece a palavra dinossauro. Eu falei, filhinha, 2 erros você cometeu. Primeiro, você está afirmando uma coisa que não tem base científica alguma. É uma teoria, eu já preguei vários sermões provando aqui que essa teoria é furada. E segundo, que o termo dinossauro foi cunhado em 1870. Quer dizer, largato grande. Esse termo não existe na Bíblia porque a Bíblia não usou. Esse é um termo moderno. Então, a depressão é um termo moderno. Os meus pais chamavam isso de assídia, ok? Eu vou explicar isso para os irmãos, por isso que eu estou focando nisso, já que esse é o problema, essa é a epidemia da geração que vivemos. A assídia é a tristeza diante do bem. Então, meu ponto 1, a definição patrística. O que é a patrística? São os primeiros pais da igreja, do século II, século III, século IV, século V. Então, a assídia ou assédia, tanto faz, é um dos conceitos mais profundos da psicologia espiritual cristã. E esse é um ponto que tem crescido muito nos estudiosos de hoje. Para compreendê-la adequadamente, nós vamos precisar recorrer aos padres do deserto. Esses pastores eram pessoas fiéis a Deus, eles saíram das cidades por causa do nível de corrupção das igrejas e eles foram viver em cavernas. Então, eles dedicavam seu tempo à oração, ao estudo da palavra, à tradução dos manuscritos, ao jejum e a uma vida simples e poderosa. Eles oravam, jejuavam, ou as pessoas saíam das cidades e vinham para que eles orassem por elas, para curar enfermidades, para expulsar demônios, para operar uma obra poderosa no meio dele. Ou eles saíam em grupos e iam nas cidades, evangelizavam as pessoas, operavam sinais poderosos e depois voltavam para o deserto. Então, esse pessoal tinha uma unção muito extraordinária e eles também tinham uma capacidade intelectual acima do normal. O Espírito Santo deu a eles uma capacidade de entender o texto além do que muitos outros conseguiram, por causa das suas disciplinas espirituais. Isso século II, século III e século IV. Então, eles vão tratar disso, por quê? Porque já que eles estão em contemplação e como eles fazem uma vida de profunda dedicação a Deus, e isso inicialmente foi maravilhoso e muitas pessoas conseguiram isso, então eles descobriram um tipo de comportamento que faz a alma ficar ressentida, entristecida, amargurada e doentia. A assídia, então, é um dos conceitos mais profundos da psicologia espiritual e a gente vai falar um pouco, eu não vou tocar aqui agora, mas eu vou fazer referência ao Evrágio, que foi um dos pais da igreja que identificou isso e chamou ela de o demônio do meio-dia. Por que ele chamou assim? Por causa da tristeza que bate no coração das pessoas, ou da apatia espiritual que alcança elas, quando elas precisam fazer uma coisa que é boa. Esse talvez seja o pecado mais sério da maioria de nós aqui. Por que a gente tem muita dificuldade de todos os irmãos cumprirem o nosso pacto de leitura devocional?
por causa da assídia. É uma apatia. Deveria ser a coisa mais gostosa, a coisa mais extraordinária do mundo. O momento mais esperado do dia deveria ser a hora da oração e a hora da leitura devocional. E se eu contasse no dedo, nós não temos aqui 3, 4 talvez que tem esse sentimento no coração. A maioria, pesado, é difícil, nossa, tem muita coisa para fazer, eu vou ler depois, mas agora. Por que nós temos esse comportamento? Porque esse é um comportamento pecaminoso. Esse comportamento desrespeita o principal mandamento. Jesus disse que o primeiro mandamento é esse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de todo o seu coração. Ou seja, a coisa que o coração mais deseja é Deus. De toda a sua alma. Quer dizer que a mente, que as emoções e que os instintos estão agarrados, perseguindo, aspirando por Deus. Depois disso, de toda a nossa energia, toda a força, ou seja, tudo que o corpo tem, tudo que ele faz, ele está amando a Deus. E por último, de todo o pensamento. Ou seja, aquilo que é de mais prazer em nós é fazer as disciplinas espirituais. E a pergunta é, quem é que faz isso? Esse é o mandamento mais quebrado pelos cristãos. E qualquer um de nós, irmãos, que não viver esse mandamento, não vai herdar a vida eterna. Por que a reforma criou uma teologia da justificação pela fé, desprezando as obras? Porque os reformadores começaram a sentir peso no coração por não desenvolver esse desejo de viver uma vida profunda. Depois eles revisaram isso e voltaram a reafirmar a importância de amar as disciplinas espirituais. Mas na ânsia de combater o legalismo católico, que infelizmente virou um legalismo, que infelizmente virou uma questão de salvação por meios próprios, na ânsia de desconstruir um conceito, destruíram uma verdade muito essencial. Então, hoje, muitos de nós vivemos com base nesse sentimento de tristeza espiritual quando a gente vai ler as Escrituras. Dá uma tristeza no coração, uma apatia, e a gente lê, dá sono, não é isso? Dá sono, dói o corpo. Por que faz isso? Porque nós não estamos fazendo aquilo, é tristeza por algo que é bom. Por isso que ele chama o demônio do meio-dia, por quê? Porque é uma coisa que abate os cristãos à luz do dia, não é uma coisa que é feita às escuras, é uma coisa que tomam conta dos cristãos. Aí ele vai dizer que as pessoas vão começar, por exemplo, elas estão lendo a Bíblia, aí depois de 2, 3 horas, já li demais, já li 2 horas de Bíblia. Mas se fosse um filme, o primeiro filme daquela produtora que faz o Super-Homem, a Mulher Maravilha, o Batman, da DC, teve 3 horas e 55 minutos. E o cinema pontuou o seguinte, que ninguém saiu do cinema durante o filme. Nas estreias do filme nos cinemas, as pessoas ficavam lá, seguravam o xixi, mas não saíam. Por quê? Porque elas estavam sendo tomadas por luzes, por cores, e nós estamos assistindo uma ficção, uma mentira, uma imaginação, uma coisa que não existe no mundo real. Mas se você pegar uma pessoa e dizer, nós vamos ler a Bíblia durante 4 horas seguidas, não fará isso. Quando nós éramos mais jovens, nós tínhamos um grupo de 20 homens muito crente, e a gente gostava de provar nossa resistência. Às vezes nós íamos orar e nós disputávamos quem conseguia orar mais horas. Então a gente ia para um retiro, a nossa igreja tinha uma igreja lá na antiga Fazenda Tanque, nós íamos para lá, era a igreja no meio do mato, então ficávamos lá. Então a gente começava a orar na sexta-noite e ficava até o sábado. Então a gente tinha, quem ia suportar ficar orando a noite toda, orando o dia todo, porque a noite era o culto dos jovens. Então a gente fazia isso. Então dos 20 que ia, uns 4, 5 conseguia, o resto dormia e roncava que nem um porco. Porque é uma disciplina difícil de fazer isso. Porque nós não estamos acostumados a fazer. Ou senão a gente dividia a Bíblia em vários livros. Cada um vai ler 2 livros. E aí nós vamos ler a Bíblia em 24 horas. Gente, dos 30 que começava, ou dos 40, 4, 5 acabavam. Por quê? Porque a maioria era tomada de um tédio, de um cansaço, de uma apatia incontrolável.
Mas essas mesmas pessoas, pularam o carnaval 2, 3 dias sem dormir. Mas pulava carnaval sexta, sábado, domingo e voltava para casa na segunda à noite sem dormir e só enchendo a cara e mal comia o tempo todo na folia. Por que que isso acontece? Porque naturalmente o nosso coração não quer as coisas de Deus, mas sim as coisas da carne. O que é assídia? É quando a gente se entrega aos desejos da carne e isso produz uma apatia, uma indiferença, uma rejeição, um tédio, uma tristeza pelas coisas espirituais. Essa descrição fenomenológica do século IV é surpreendentemente contemporânea, descrevendo o que hoje a gente chama de esgotamento espiritual ou depressão existencial ou uma anedonia, que é a incapacidade de sentir prazer nas coisas boas. Isso é tão sério que as pessoas começam a desenvolver um comportamento vicioso em que elas não mais se satisfazem. Quer ver? Quantos casais perderam a capacidade de desfrutar do prazer da relação sexual que Deus criou? Então, o homem acaba de ter uma relação sexual com a esposa, ele vai para o banheiro se masturbar porque ele não está satisfeito, porque viciou em pornografia. A mulher acabou de ter uma relação profunda com o marido, mas ela continua com a mente pensando em outro cara, em outro ator famoso, em outro alguém, ou uma ideia que ela criou. Por quê? Porque agora as pessoas pararam de sentir prazer naquilo que é bom e começamos a alimentar uma mente ilusória. Porque a pornografia é uma ilusão, irmão. Ela não existe, ela não é real, ela é uma distorção do verdadeiro sexo que Deus criou e ela produz um monte de comportamento doentio. Mas as pessoas começam a alimentar. Por quê? Por que elas querem o mal? Porque elas querem uma coisa que não é prazer. Aquilo não dá prazer a ninguém, aquilo não satisfaz. Porque o pecado fez com que a pessoa perdesse o prazer pelas coisas boas. Vamos ver a definição de Tomás de Aquino, que foi a definição tomista. Ele dizia que a assídia é a tristeza a respeito de um bem divino. Esta definição é devastadoramente precisa. Então, o que a assídia não é? Ela não é a tristeza diante do mal, porque qualquer um de nós devemos ficar indignado com o mal. Essa é uma indignação justa. Jesus ficou indignado com o comportamento dos fariseus e Paulo ficou, qualquer um crente justo ficará. Também não é a tristeza diante da perda, que é o luto natural. Qualquer um de nós que perdemos um ente querido, nós vamos chorar, vamos ficar triste, porque isso faz parte da natureza humana, na perda, sofrer esse luto. Essa tristeza não é a assídia. E depois, não é a tristeza diante do sofrimento, que é a compaixão. Quando você vê alguém sofrendo e você sentir tristeza pelo sofrimento dela, é a compaixão. Não é esse tipo de tristeza que tratamos aqui. Então, a assídia é a perversão da tristeza. É tristeza diante do bem, especialmente do bem divino. A alma se ressente com a graça, com a dádiva de Deus e se irrita com a misericórdia divina. E ela se amargura com a alegria dos outros. O salmista fala assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por que poucas pessoas vêm à igreja nos cultos oficiais? Porque elas estão cheias da assídia. Elas perderam a capacidade de se alegrar com o culto, com a casa de Deus. Deveria ser, nossa, hoje eu vou conseguir ir na igreja. Hoje tem culto, eu vou me dar um jeito de me organizar para estar no culto. Outro dia eu conversei com um irmão, eu disse, poxa, tem umas quarta-feiras que eu não estou te vendo, eu queria muito que você viesse para aprender. Isso vai te ajudar. E aí, na mesma hora, a pessoa é tomada de um comportamento pecaminoso. Não, pastor, meu trabalho, meu não sei que lá mais, meu não sei que lá mais, sei que lá mais, sei que lá mais, sei que lá mais. Ele começou a falar e eu comecei a sentir pena dele. Aí ele viu que eu olhei para os olhos dele, ele disse, eu sei que você está vendo meu coração. Eu falei, então, tudo que você acabou é mentira. Eu disse, você não tem mais prazer de estar aqui. Ele só abaixou a cabeça. Por quê? Porque se houvesse prazer, ele daria um jeito de estar. Ele se esforçaria. Uma vez ou outra não daria mesmo, mas a maioria daria. Por quê? Porque a gente consegue controlar a agenda, consegue, se quiser. Quando você namora, gente, se souber que você vai ver a namorada na quarta-feira, você dá um jeito. Você vai faltar a faculdade, você vai faltar prova, mas você vai lá ver.
Porque está motivado. Então as pessoas estão perdendo essa alegria pela graça de Deus. Ela se ressente, ela se irrita. E na hora que eu falei com ele, o irmão está sumido. Na hora o tom da voz alterou. Pastor, na hora a voz alterou. Ele se irritou. Por quê? Porque esse é o pecado da assídia. É quando a gente não mais pode crescer ou aprender a palavra de Deus. Estou ajudando algumas pessoas pelo Brasil afora. Muita gente que quer crescer em muitas áreas. E aí eu tenho tentado ajudar as pessoas a entender que o crescimento é a coisa mais natural do mundo. Que ninguém vai se tornar excepcional da noite para o dia. A gente cresce porque a gente participa de toda a etapa da vida. Então a gente cresce porque está na igreja ouvindo a pregação da palavra de Deus. A gente cresce porque a gente faz a leitura devocional todos os dias. A gente cresce porque estamos todos os cultos de oração da igreja. Nós crescemos porque a gente investe no nosso crescimento espiritual. Mas essa é uma disciplina muito natural e que a maioria não faz. Por exemplo, eu perguntei a um desses rapazes: você tem prazer de sentar 2 horas e ouvir o seu pastor pregar? Aí um deles foi sincero: pastor, eu não consigo. Eu digo, então você precisa se converter. Você nunca vai crescer. Se você não tem o prazer de ouvir a única pessoa que tem autoridade para te ensinar, o que eu vou ensinar não serve nada. Eu serei tentado a te estragar, porque o que você está dizendo para mim é evidência de que você não ama a Deus ainda. Quem dá dons à igreja é primeira coisa que uma pessoa começa a esfriar é quando ela não tolera mais ouvir a minha palavra. Há irmãos que não têm noção de nada. Pastor, eu não vou na quarta porque eu não entendo. Ela não entende porque o coração dela não está conectado com as Escrituras, nem alinhado com o meu. Porque eu vou explicar de um jeito que qualquer um que nem sabe ler vai entender. Mas por que ela não entende? Porque o coração dela não é obediente. Agora, ela jamais vai crescer no nível pleno. Ela vai ser sempre manca, paralítica, espiritual, porque a principal forma de crescer está prejudicada. Letra C, vamos ver agora a análise psicológica contemporânea. O Dr. Aaron Beck, fundador da terapia cognitiva comportamental, e o Martin Seligman, ele é o pioneiro da psicologia positiva. Ele identificou na assídia o que chamamos de tríade cognitiva negativa. Primeiro é a visão negativa de si mesmo. Eu sou inútil, eu não mereço alegria. Muita gente vive uma vida dominada por essa culpa. Eu não mereço o marido que tenho. Eu não mereço os filhos que tenho. Eu não mereço as coisas que eu tenho. Por que ela fala isso? Porque a culpa domina ela. O sentimento deveria ser de muito prazer por ter um bom marido, por ter uma boa esposa. Eu não mereço o marido que eu tenho porque ela não ama esse marido do jeito que deveria amar. Eu não mereço os filhos que tem porque ela não é a mãe que deveria ser. Porque se ela fosse a mãe que deveria ser, o coração dela se encheria de prazer e alegria, não de uma culpa amargurada. Porque a expressão parece até humilde, não mereço isso. É lógico que o merecimento não está em questão. A questão está em desfrutar daquilo que Deus nos deu. Não é a questão de merecimento, é a questão de desfrutar daquilo que temos. Segundo, é a visão negativa do mundo. Nada vale a pena, tudo é vazio. Então as pessoas acreditam que não adianta tentar mudar, não vai dar certo. Não, as pessoas não mudam, é assim mesmo. Eu ouço isso o tempo todo. As pessoas são assim. E eu tenho que... Não, irmão, vai dar certo, irmão. Vai dar certo. Vamos ajudar, vamos treinar, vamos colocar... Mas, pastor, é a minha vida toda. Eu falei assim, não importa se a vida toda foi errada. Agora vai dar certo. Nós vamos treinar isso. Nós vamos ajudar, nós vamos orar junto. Isso tem que dar certo. Porque se está na Bíblia, vai dar certo. É aquela pessoa casada que fala assim, não adianta. Eu já falei com o meu marido sobre isso 1 milhão de vezes. Não, pastor, não adianta. Já conversei com a minha esposa. Por que ela vê isto dessa forma? Porque ela está tomada por uma tristeza amargurosa. Eu disse a uma pessoa, conversa com seu marido sobre isso. Pastor, já falei, não adianta. Eu disse, então é porque você nunca falou de verdade. Fala de verdade. Fala do jeito certo. Fala no momento certo. E fala cheio de temor de Deus, se não vai dar certo. Porque a única forma de resolver é conversando. Marido e mulher nunca vai acertar se ficar. Tem que conversar. E terceiro, é a visão negativa do futuro. Não há esperança. Nada vai mudar. Olha só, nós estamos na igreja, nós estamos tratando de cristãos. E os cristãos têm esse tipo de coisa. É uma visão negativa de si mesma.
É uma visão negativa dos outros e é uma visão negativa sobre a perspectiva do futuro. O futuro é a coisa mais preciosa que eu e você temos, porque o futuro ainda está intacto. É a única coisa que a gente tem o poder de gerir é o futuro. O passado já foi, não tem como mudar. O presente está agora. Então eu posso tomar decisões que possam mudar meu futuro. Sempre que Deus me mostra o futuro de alguém, eu sei que aquilo não é um destino, porque se a pessoa se arrepender, aquilo vai mudar. Deus fala isso o tempo todo em sua palavra. Está vindo o cativeiro, está vindo a fome, está vindo a peste, está vindo a morte, vai dizimar todo mundo, mas se vocês se arrependerem, eu vou mudar tudo isso. Escolha o caminho da bênção e não da maldição. Escolha o caminho da vida e não da morte. Nós estamos vivendo uma geração doente por causa da falta de alegria. Primeiro, entender que Deus nos ama do jeito que nós somos. E Deus não vai esperar você amadurecer para te amar. Ele vai te amar ainda pecador, vai te amar ainda com seus vícios, vai te amar e você vai crescendo, Ele vai te ajudando até você ser quem Ele precisa que você seja. O que você tem que fazer é crescer, parar de ficar parado nesse atoleiro que está. Tem que sair, tem que se levantar, tem que se erguer, tem que confessar, tem que lavar o coração, tem que ser tratado, tem que ser discipulado, tem que confessar, tem que orar, pedir ajuda e vai ser bênção. E depois tem que entender que as pessoas também querem mudar e que Deus tem o poder de mudar as pessoas. E se a gente amar a Deus e obedecê-lo, o futuro já está garantido. Vai ser uma maravilha. Dr. Viktor Frankl, ele sobreviveu aos ataques do comunismo na Alemanha. Ele criou a chamada logoterapia. Ele disse que a assídia é um vácuo existencial. É a ausência de sentido que leva ao tédio existencial e ao desespero quieto. A pessoa não tem motivo nenhum para ficar triste, ela está triste. Ela tem tudo. Quer ver as crianças de hoje? Elas têm brinquedo novo, tudo numa escola boa, tem roupa, tem lanche todo dia, tem mochila, tem o material. Os pais levam e buscam, os pais fazem o que não pode, mas elas estão tristes, amarguradas, reclamando de tudo. Se ela não tivesse tênis, não tivesse escola, não tivesse, seria a criança mais feliz do mundo. Eu digo para minha esposa, quanto mais a gente dá nossos filhos, mais estragados eles ficam. Quanto mais presente, quanto mais roupa nova, mais gente mal eles ficam. Porque nós somos mal. E se a gente for tratado desse jeito, a gente fica mau caráter. Análise verso a verso da confissão dos aciosos. Olha só, triste fomos no ar doce do sol que se alegra. Esse ar doce representa a graça universal de Deus, a bondade de Deus na criação e o dom da existência mesma. Ou seja, as pessoas deveriam se alegrar porque elas existem, porque elas estão vivas, porque elas têm saúde, porque elas têm uma família, porque elas têm uma casa. Elas são amadas por Deus, elas são amadas pelos irmãos da igreja. Mas isso não faz mais as pessoas se alegrarem. Depois, o sol aqui representa a justiça de Cristo. Ele, como sol da justiça, que oferece o perdão dos nossos pecados. Ou seja, além de nós termos tudo o que a gente precisa, acima de tudo isso, nós somos salvos por Jesus, nós somos perdoados pelos nossos pecados, mas mesmo assim, as pessoas continuam tristes. Mesmo assim, elas desenvolvem uma tristeza inexplicável, elas não sabem explicar porque elas são tristes, elas têm tudo, elas desfrutam de tudo quando precisam. Uma coisa que me deixa muito assim, assustado. Às vezes nós estamos naquele culto maravilhoso, em que a graça de Deus cai sobre nós, e aquilo faz um mover extraordinário. No outro dia, algumas pessoas parecem que não experimentaram nada. Nada. Aquilo deveria ser um gás para tocá-la até para o resto da vida. Ou pessoas que tiveram um único mover desse, e esse mover desse foi lembrado enquanto ele existiu. Isso alimentou ele para o resto da vida. Porque são pessoas que não se satisfazem com absolutamente nada. Às vezes alguém tem um problema e Deus resolve aquele problema, tem uma enfermidade de morte e Deus resolve problema de morte, tem um problema no casamento. Ou seja, não há nada que Deus faça por ela que vai deixá-la feliz. E quanto mais Deus faz, pior ela fica. Quanto mais Deus dá, mais avarento, mais indiferente, mais insensível, mais incrédulo ele fica. Vamos ver um pouco da análise psicológica. Então, os assidiosos confessam que estavam tristes,
num ambiente em que deveriam produzir alegria. Então, nós estamos na casa de Deus, onde nós deveríamos nos alegrar, mas é aqui que estamos tristes. A psicologia descreve isso como o fenômeno da anedonia, que é a incapacidade de sentir prazer ou alegria em situações que normalmente esses sentimentos seriam produzidos. O culto foi criado para a gente se alegrar, a família foi criada para a gente se alegrar. Aquele cara que é o melhor funcionário da empresa, que é o melhor vendedor, que é o top. Ele atende as pessoas, ele sorri, ele fala com as pessoas. Que bom ter você em nossa empresa, que bom recebê-lo. Aceita um café, aceita uma água. Nossa empresa se sente feliz e ele vende aquele. Quando chega em casa, que ele senta no sofá, ele vira um demônio. Ele tranca a cara, ele não fala com ninguém, ele pega porcaria do celular e fica preso naquela prisão infernal horas e horas. Ele não quer ouvir filhos, ele não quer ouvir a mulher, depois ele se levanta, toma um banho, amargurado, mal amado, mas no trabalho ele é o bambambam. Isso acontece com a maioria das pessoas que têm esse comportamento de alegria, porque lá no trabalho é uma falsa alegria. Ele não é aquilo que ele representa. Ele desenvolveu aquilo para poder esconder o monstro que ele é. O mau pai, o mau amigo, o mau crente, o mau companheiro, o mau amante que ele é. Então ele desenvolveu aquilo porque lá ele tem que ser assim, senão ele perde o trabalho. Era para ele ser assim em casa e no trabalho mal-humorado. Aí estava certo. Isso é uma anomalia. É alguém que não é mais humano no sentido da palavra. Ele foi desconfigurado, ele perdeu a sua humanidade. Olha o perigo desse comportamento. A depressão, segundo o André Solon, é a ausência da alegria em circunstância onde a alegria deveria estar presente. É estar em um jardim florescente e ver apenas cinza. Porque a depressão faz você usar um óculos, tudo que você vê, você deprecia. É ouvir música e achar que é só barulho. Eu tinha um irmão aqui na igreja, toda vez no louvor ele lá para fora. Existem algumas coisas que têm doença, mas aquele comportamento me estranhava. Um dia eu consegui encontrar ele num momento mais... Eu disse, por que você sempre sai? Não, pastor, que eu não suporto. Eu digo, por que você não suporta ouvir o barulho da música? Eu disse assim, quando você era crente, o que você mais amava? Ah, pastor, futebol. Eu falei, quantos gritos você já deu? Ele é o cara mais quietinho do mundo, irmãos. Nesses anos que esteve aqui, em 10 anos, eu acho que eu nunca ouvi a voz dele. Devagarzinho, quietinho, falando. Eu tive um vizinho, morei aqui num prédio aqui perto, 2 anos. Eu nunca ouvi a voz do vizinho. Era um pastor. Falava baixinho. Oi, pastor, tudo bem? Eu achava que a casa dele era um exemplo. A gente morou em outro prédio que assim mandou perguntar por que a gente ficava rindo o tempo todo. Porque ninguém é tão feliz assim. A síndica, ela sentia raiva. Ela falou para a moça da portaria, eu odeio essa família. Eles se acham os felizes. Gente, eu não fiz nada, eu morro de rir. Beleza, no dia do jogo do Brasil, irmão, eu fiquei escandalizado. O cara ficou endemoniado. Começou a pular, e jogar copo pela janela, e gritar palavrão, fez gol, e pulava a mulher. Meu amor, que nada, xingava a mulher. O cara ficou endemoniado. Ou seja, toda aquela cultura ali era mentira, para vender uma falsa imagem. Porque na hora que estava o seu ídolo, ele se tornava quem ele realmente era. Quando de nós estamos espiritualmente tristes, em meio às bênçãos de Deus. Outro dia, a irmã acabou de dar um testemunho que Jesus curou ela, curou a mãe dela, e que não sei o que ela mais, que sumiu. Não deu 2 dias. Eu encontrei ela. O que foi, irmã, pastor? Se você me disser que está triste, você vai ficar cancerosa outra vez. Porque não admito. Você acabou de ser curado de uma coisa que você sabia que te matar, e agora você está... Não, por causa de um probleminha louco. Então nós estamos vivendo, nós amamos a tristeza. E Deus está nos abençoando. E a gente parece que encontra a tristeza. E tem gente, irmãos, que não encontra alegria em nada. Quantas pessoas murmuram apesar da abundância? Eu tinha um amigo que ele morava na beira da praia, num apartamento extraordinário. Rapaz, eu estou lutando e orando, porque eu quero comprar o do prédio do lado. Eu falei, mas o seu não tem melhor vista? Não, é o dobro do meu tamanho. Os meus valem 1.500.000, de lá vale 5 milhões. Você está ficando louco, cara. Ou seja, ele não se satisfaz com o que tem. É uma hora querendo coisas. Na verdade, ele queria disputar com outro amigo que tinha comprado lá. Quantos de nós estamos amargurados, mesmo em meio
a graça. O cara era um bêbado, o cara era um Zé Ninguém, o cara era um jogado nas ruas, um drogado, o cara não tinha emprego, não tinha escola. Jesus salvou ele, trouxe para a igreja, curou ele, ajudou, libertou, virou homem e aprendeu a ler a Bíblia, foi estudando, participando dos cultos. A igreja é a melhor academia que existe, porque aqui a gente usa as escrituras, prega. Ele cresceu, aprendeu, virou empresário. Aquele crente, do nada, ficou triste com a vida. Do nada. Por quê? Porque ele nunca se alegrou com nada daquilo que Deus fez por ele. Então, essa assídia contemporânea se manifesta, por exemplo, é um cristão que vai à igreja, mas acha um tédio e é coisa de obrigação. Não, tenho que ir, porque senão vamos chamar a atenção. Mas não vem domingo, eu fiquei impressionado. Eu nem abri a boca domingo. Quantos irmãos faltaram à ceia? Não, pastor, porque semana passada nós fomos na igreja sexta, sábado e domingo. O jejum foi longo, é igreja demais. Irmão, irmã, olha a maldição que nós estamos atraindo contra nós. O salmista diz: oxalá se eu habitasse na casa do Senhor todos os dias. Eu venho aqui todos os dias. Eu estou aqui pelos motivos mais variados do mundo, mas eu não me canso de estar aqui com os irmãos. Não há alegria maior, não há prazer maior do que estar com os irmãos. No dia que eu perder isso, eu não sirvo mais para ser o pastor de vocês. No dia que qualquer um dos irmãos perder a alegria de estar num culto, é hora dos irmãos escolher uma outra igreja, talvez, para ajudá-los. Ou se não, se converter aqui. É o obreiro que serve, mas aquilo é um sacrifício. Eu já fiquei de escala, outra escala. As pessoas estão servindo e elas deveriam fazer com amor, ensinar, treinar, pregar, orientar, editar um vídeo, usar. Deveriam sentir alegria em servir na casa de Deus. Elas não encontram alegria nisso. A pessoa recebe bênção, mas só consegue ver que não tem bênção. Deus está dando, mas ela é gente egoísta e gente que não tem gratidão. Agora, veja a outra frase: carregando dentro de si uma fumaça de acrisação, ou, de outra forma, nutrindo dentro de nós a fumaça da melancolia. A fumaça, que é o fumo que sobe, e acres, que é assidioso, descreve aquela poluição interior. É um smog de lama, é um ribeiro de lama dentro de nós. Isso vai intoxicando a nossa alma. Isso vai contaminando toda a nossa percepção do mundo. A gente não se alegra com os filhos, com a mulher, com o trabalho. E como nós não temos alegria em nada, nós estamos com o teu irmão, o irmão muito bem estabilizado, tal e tal. E tudo bem, a pastor, ora por mim porque eu estou enviando currículos para umas empresas. Eu disse, mas para quê? Para quê? Não, pastor, o senhor sabe, a gente tem que crescer o máximo. Rapaz, Deus já te deu um senhor emprego. Uma família extraordinária. É hora de se contentar com isso. Isso vai destruir você. Porque as pessoas são assim. Não importa se ganhar 50, 100, 200, elas não estarão satisfeitas. Lógico, você pode querer o melhor trabalho, mas isso não deve ser um alvo que vai dominar você, que tudo que você fizer é focado nisso. Então, essa é a imagem médica espiritual. A fumaça em um ambiente fechado que causa asfixia, é a amargura interior que sufoca e que a gente perde a capacidade de respirar a graça de Deus. Então as pessoas vão aos poucos amargurando. Às vezes as pessoas chegam aqui, pastor, que igreja legal, nossa, aqui é muito legal, aqui não sei o que, vai ver 1 milhão de coisas. Mas de repente ela começa a amargurar com algumas situações que o diabo, que ela mesma, que a carne vai, ela se amargura. Não estou indo embora porque perdeu a graça. Gente, eu não consigo entender isso, irmãos. Eu não consigo entender. Porque as pessoas perdem a alegria tão rapidamente. Agora, deixa eu fazer uma análise filosófica dessa expressão. Eu vou usar o Soren Kierkegaard, porque ele é o pai da filosofia existencialista, ele era um cristão. Ele escreveu um livro muito legal, O Desespero Humano. E olha o que ele fala aqui. Ó. O desespero é uma doença do espírito. O desespero, essa apatia, essa tristeza, esse ressentimento é uma doença do... Olha só que coisa linda. Ele descreveu exatamente. Não é uma doença da alma, é uma doença do espírito. E, portanto, pode assumir 3 formas. Primeiro, o desespero de não ser consciente de ter um eu, que ele chama do desespero impróprio. Já explico isso. Segundo, é o desespero de não querer ser si mesmo. É gente que quer uma versão melhor de si. Eu odeio essa frase. E terceiro, o desespero de querer ser si mesmo. Então, vamos desvendar o que Kierkegaard está falando. Essa aqui é a verdade da anatomia do desespero. Primeiro, se a gente fosse dar um diagnóstico geral,
é uma doença espiritual. É uma doença do eu, da consciência, aonde está o nosso espírito. Ele faz algo radical, ele redefine o desespero. Para ele, o desespero não é apenas um sentimento de tristeza ou falta de esperança. Não é o que hoje nós chamaríamos de depressão clínica. Uma pessoa pode ser feliz, bem-sucedida, popular e ainda assim está em desespero. É muito comum uma pessoa famosa ficar depressiva. Qual é o fim das pessoas que alcançam o topo da vida? A depressão. Qual é o próximo passo depois da fama? A depressão, irmãos. É uma regra. E isso acontece no meio evangélico, como também quem valoriza isto, o fim é o sofrimento. Ela não está triste porque nada desconstruiu. Ela chegou ao topo, ela é o melhor do mundo. Mas qual é a recompensa de quem chega no topo? A depressão. Por quê? Porque o desespero é uma doença do espírito, do eu, da consciência, da nossa autoconsciência. O eu ou o si mesmo não é uma coisa estática, ou seja, parada, é uma relação. É aquilo que a gente é conosco mesmo. É a nossa capacidade de consciência, de saber quem eu sou. É quando eu me relaciono, é quando eu dialogo comigo mesmo. É a minha capacidade de saber o que é certo, o que é errado. É a minha mente que interage. E é nessa mente que existe essa crise para entender quem nós somos. Ele vai dizer que o finito, que é o nosso corpo, nossas limitações, nosso tempo de vida, e o infinito, que são os sonhos, nossa capacidade de imaginar e nossa alma eterna. Ele vai dizer assim, o temporal, o aqui e agora versus a dimensão espiritual. Ele está dizendo o mundo material, o mundo espiritual, a carne e o espírito, numa linguagem mais bíblica. Ele vai dizer a necessidade, que são as nossas circunstâncias ou o nosso passado, e a liberdade, unindo o que a gente vive com as escolhas que nós precisamos fazer. Isso é a consciência desse relacionamento. Eu existo, eu penso, como disse o Descartes, eu penso, logo existo, ou seja, eu sou alguém que me relaciona, eu sei que eu sou pastor, que eu tenho uma família, que eu tenho uma igreja, que eu preciso cuidar da minha honra, que eu preciso cuidar da minha pureza, que eu preciso cuidar do meu conhecimento, que eu preciso ajudar as pessoas. Essa é a minha consciência como pastor. Cada um de nós tem a sua. Essa é a minha consciência. Eu vivo em torno disso. Eu não penso na empresa que eu não sou empresário. Eu não penso na pesca que eu não sou pescador. A minha consciência é isso. Eu sou igreja. Todo dia eu acordo. Tem que fazer isso na igreja, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Tudo, toda a minha existência é pensar nisso. Isso é a minha consciência de ser. Como você tem a sua, ligada ao que você faz. Okay? Cada um de nós temos. O que é essa doença? O que é esse problema? O problema é que nós somos o único animal, e não apenas mas que está ciente de que a gente precisa se tornar algo. Ou seja, não importa a situação que nós estamos, a gente acredita que a gente sempre precisa se tornar algo, ou melhor ou pior. Não é o caso aqui. Mas veja, o que é a doença então? A doença é o desespero ou é uma falha nessa relação. É um desequilíbrio entre o que você é e o que você faz. Entre o que você deseja, o que você tem. Entre aquilo que você fala e o que você faz. Entre aquilo que você sonha e o que você realiza. Não é isso que promove nas pessoas desespero? É sempre aquela incerteza de não conseguir, de não alcançar, de não ter o dinheiro para pagar as contas, de não ter aquilo. As pessoas olham para o futuro, meu Deus, o que vai ser de mim daqui a 10 anos? Esse pensamento pode nos tomar e isso pode nos amargurar. É quando o eu não consegue se relacionar consigo mesmo e, crucialmente, falha em relacionar-se com o Deus que criou. Toda doença no sentido de desequilíbrio ou de tristeza, é uma falha no nosso sistema comportamental de viver uma vida que agrada a Deus. Toda vez que a gente faz alguma coisa que desonra a Deus, ou que quebra a lei de Deus, ou que não mantém esse relacionamento próximo, nós vamos sentir essa tristeza. Ele vai dizer que esse desespero é uma desrelação, ou uma relação errada dentro do eu. Ou seja, é o fato de eu não alcançar o fim, de eu não ser aquilo que eu precisava ser. É um pai que deveria cuidar dos filhos e não cuida. É um marido que deveria amar a esposa e não consegue expressar o amor que sente por ela por causa do seu egoísmo. É um homem que trabalha, mas ama a preguiça e não para em nenhum emprego, porque sempre é demitido e chega em casa, conta uma história para a mulher, não, porque inventa as mentiras que os homens sempre inventam. Ela diz, não, eu sou preguiçoso, eu não gosto de trabalhar, eu moceguei, eu fiquei dormindo
o tempo todo na mesa. Por quê? Porque as pessoas, elas não estão resolvendo os seus conflitos da relação do eterno com a relação do material. Elas não estão certas com Deus, elas não estão corretas em seus relacionamentos, elas não são justas em seus comportamentos. Ou seja, elas não vivem uma vida irrepreensível em todas as áreas. Então, quando é que vem a amargura? É porque nós estamos desajustados em algum lugar na nossa vida. Por exemplo, muitas decisões que nós tomamos é baseado na idolatria do nosso coração. Às vezes, quem ocupa o nosso coração são os filhos. Para as mulheres, quer saber se seu filho é um ídolo? É simples, é se ele é mais importante que seu marido. É se você sacrifica o tempo do marido por causa do filho. O filho tem que saber que ele é segundo plano, que ele não é ninguém, que ele está ali, que vai chegar a vez dele, que ele não manda, que ele não senta na janela, que ele não ocupa o melhor lugar da mesa, que ele não compra o melhor prato, que ele não tem o melhor agora. Ó. Mas quando isso muda, toda a estrutura do casamento muda. Não haverá alegria e nem completitude num casamento onde ou o pai ou a mãe coloca os filhos como ídolos. Por isso a maioria dos filhos são doentes, porque os pais são idólatras. Quanto mais idólatra é um pai, mais doente, mais desajustado é o filho. Agora veja, com isso em mente, vamos ver as 3 formas de desespero que vai fazer todo sentido. Primeiro, o desespero de não ser consciente de ter um eu, ou desespero da ignorância. Essa é a forma mais comum das pessoas viverem, irmãos. É o chamado desespero em massa. O que é? É a condição da pessoa que nem sabe que ela é um eu espiritual. Ou seja, as pessoas nem entendem que o que elas vivem é só a aparência. O que é real é o mundo eterno. O que é real é a essência espiritual dela. Os crentes vivem uma vida como se aquilo acabou, acabou tudo. E o fato delas não terem essa consciência que a nossa existência não é só aqui, ela também é eterna, faz com que as pessoas não tomem as decisões corretas, não façam as preferências corretas, não façam as escolhas corretas e nem façam as coisas certas, porque elas vão valorizar demais o viver aqui. Então, ele vive uma vida puramente superficial, definida por fatores externos. Então, ele se identifica pelo meu trabalho. Eu sou médico, eu sou engenheiro, eu sou advogado. Gente, isso é só uma profissão. Eu sou pastor. Isso não muda nada quem eu sou. Antes de eu ser pastor, eu sou um filho de Deus. Eu sou um servo de Deus. Eu preciso ter um relacionamento pessoal com Deus. Isso define porque eu sou pastor, isso define porque a pessoa é médica, é empresária, é advogada, é engenheira, é professora, é o que for na vida. Então as pessoas, elas definem o que elas são pelo status social, pelo título que tem. Eu sou doutor, eu sou professor. Isso não é a nossa identidade. Escute-me, minha profissão não define quem eu sou. Sua profissão não define quem você é. Isso é uma doença. Isso vai produzir desesperança. Por quê? Porque isso está baseado em conquistas humanas e que não tem valor nenhum, nem para a vida real e nem para a vida espiritual, principalmente. Pensem em um homem de negócio, por exemplo, que ele é CEO de uma empresa. Ele acha que isso é o suprassumo. Eu sou o CEO da empresa maior do Brasil, do mundo. Ou uma mãe, eu sou mãe em tempo integral. Mas ela não entende que o fato dela ser mãe é porque ela desempenha um papel espiritual, antes de desempenhar um papel material. Ela está ali para levar aquela criança para o céu, ela está ali para fazer aquela criança entender quem é Deus. Mais importante do que a mãe dar comida para o filho é ensinar a ela a palavra de Deus. Mais importante da mãe e o pai mandar aquela criança para a escola é mandá-la para o reino de Deus. Mais importante do que aquela criança saber ler é aprender as escrituras. Mais importante do que ter amigo na escola é ter amigo na igreja. Mais importante do que qualquer outro lugar que ela possa ir, mais importante é a igreja. Mas os pais torcem isso e o problema é o desespero, é o sofrimento. Porque as crianças não têm padrão nenhum. Elas vão amar o mundo, vão imitar o mundo e vão viver como qualquer outra criança vive o tempo todo. Amando coisas do mundo, brigando, egoísta, firmando em coisas que nunca vão ajudá-las. Então vejam, eles vivem tão imersos nesses papéis que nunca perguntam: quem sou eu atrás de tudo isso?
que eu faço com a minha eternidade? Eles vivem perdido na multidão, fazendo o que todo mundo faz. Não é isso que o mundo vive. Isso aqui é filosofia, isso não é Bíblia, é filosofia. Está igualzinho à Bíblia. É alguém que vive na multidão, fazendo o que todo... Tem celular que todo mundo tem. Veste aquela roupa que todo mundo veste. Tem aquele carro que todo mundo tem. É preso a essa cultura de manada, conduzida por tudo isso. Mas as pessoas não estão conscientes de que isso não é absolutamente nada, que isso passa. Agora, por que é o desespero? Porque mesmo que as pessoas acham que são felizes ou bem-sucedidas, elas estão falhando na tarefa mais fundamental da existência humana, que é tornar-se o eu único e eterno que Deus criou para ser. O ponto 2, desespero de não querer ser si mesmo. Aqui é o desespero da fraqueza. As pessoas podem até ter consciência de si, mas ela odeia o que ela é. Ela vê falhas em si o tempo todo, embora temos falho, mas ela não vê de forma honesta. Ela foca em seu passado, em suas limitações, em sua aparência, em sua circunstância, e ela não suporta ser essa pessoa. Ela recusa ser ela mesma. Ela diz, qualquer coisa eu queria ser, qualquer outra pessoa eu queria ser, menos quem eu sou. Por quê? Porque ela não se alegra com aquilo que Deus fez. Deus a fez assim, mas ela queria ser diferente. Ela não se aceita, ela não olha para si e vê a bondade de Deus. Ela fica olhando para si, tendo o padrão dos outros. E isso gera tristeza, desespero nas pessoas. As pessoas vivem então fugindo para aquilo que é exterior. Ela tenta se prender ou se perder em distrações para não pensar em si mesmo, ou ela se vicia em trabalho, na carreira, ou qualquer outra coisa, para não encarar o seu casamento infeliz. Quantos maridos que trabalham até 7, 8, 9, 10 horas para chegar em casa, tomar um banho e dormir, porque não tolera a mulher? Quanta gente vive a vida assim, sem resolver aquilo que tem que resolver, sem tratar aquilo que tem que ser tratado. Quanta gente pula de relacionamento para relacionamento, de igreja. Tem gente que sai daqui, vai para ali, volta para cá. Elas não querem encarar que elas têm que mudar, que o problema é elas, que o coração delas precisam amar a Deus com toda a sua força, que elas precisam honrar a Deus em seu comportamento, que elas têm que ser discipuladas, ensinadas, treinadas, que elas precisam submeter à palavra de Deus, mas elas não querem. Então elas escolhem um lugar onde elas podem fugir, ou estão em uma igreja muito grande, onde elas estão lá na multidão e elas não sejam vistas, porque no dia que for vista, as pessoas vão ver seus defeitos, e elas não querem resolvê-los, elas não querem mudá-los. Já outros não, já outros fogem para o interior, aí se perdem em fantasias, vivem em um mundo da imaginação, imaginando uma vida perfeita que nunca pode ter, um casamento perfeito que nunca vai ser, um emprego perfeito que nunca vai, uma amizade. A gente que é viciada nisso, está perto da mulher, está imaginando que ele é solteiro, que ele encontrou uma mulher legal, que amava ele, olha só, ele está dormindo do lado da mulher e está com a mente voando, pensando em outra. Ele está adulterando do lado da mulher. Ele transforma em fantasia porque ele acha que não é pecado aquilo. Quanta gente que fica imaginando um dia dirigindo naquele carro. Gente, se Deus der, mas para que viver esse tipo de tola imaginação e fica viciado nisso? Quanta gente acha, outro dia diz, pastor, eu estou orando, porque eu estou pedindo ao Senhor que me dê uma oportunidade de ser feliz no casamento. Aí eu, graças a Deus, que bom, Deus vai fazer uma obra no seu marido. Aí ela, pastor, eu entendi, você está orando para Deus matar seu marido, para você conhecer um outro homem. Você vê, ela é uma assassina. Se ela pudesse fazer uma armadilha lá, o marido cair, ela, estou livre. Mas por quê? Porque as pessoas não conseguem se alegrar com o que tem. Feio ou mal é seu marido, gordo ou magro é seu marido, rico ou pobre, você escolheu ele. Ninguém te obrigou a casar, ninguém colocou uma arma no seu pescoço, a escolha foi sua. Honra a sua escolha. Seja homem, seja mulher, para viver aquilo que você escolheu. Depois, as pessoas estão tentando fugir. Por quê? Porque isso é desespero. É uma rebelião contra a própria identidade que lhe foi dada. É uma recusa de aceitar ser si mesmo. É a recusa de receber o dom de Deus. Porque todo mundo tem falhas e todo mundo tem potencialidade, irmão. Todo mundo tem uma coisa ruim, tem uma coisa boa. Ninguém é perfeito, ninguém é perfeito. Ninguém nasceu de uma família sadia, ninguém é sarado em todas as áreas, ninguém é legal em tudo, ninguém, eu, você, ninguém. O único que é perfeito é Jesus. Terceiro é o desespero de querer ser si mesmo. Aqui é um outro problema. Agora aqui é o desespero da rebelião. Por quê? Porque esta é a forma mais intensa, é a forma demoníaca e desesperada de ser. Porque é um paradoxo,
Mas isso é a chave de tudo. Veja, a pessoa não apenas está cheia de si mesma, mas ela abraça o eu com todas as forças. Ela ama a sua singularidade, seus talentos e até seus sofrimentos. É uma pessoa narcisista. Ela gosta de si mesma a tal ponto de que ela endeusa a si mesma. Ela não vê que ela tem problema no casamento, ela não vê que ela tem problema no trabalho, ela não vê que as pessoas veem ela egoisticamente, ela não percebe, mas ela se ama muito, porque ela acha que tem valor, ela acha que tem a teologia certa, que ela tem o conhecimento certo, ela acha que ela tem a família maravilhosa, ela acha que ela tem a vida top. Elas estão vivendo num negócio, não porque elas estão desfrutando da bondade de Deus, não, elas vivem numa redoma de vidro, e que uma hora aquilo vai quebrar. Aquela mentalidade self-made man. Eu, o homem, construindo ou manufaturando a si mesmo. Eu estou construindo a mim mesmo. É como um artista que é idólatra do seu próprio gênio. Ou seja, eu não preciso de Deus nem de ninguém. Eu sou forte o bastante para suportar a minha dor, para suportar as minhas dificuldades. Há irmãos que nem oração conseguem pedir, irmãos. Toda oração eu ponho lá um monte de pedido. Eu vou lá, oro pelas pessoas, eu oro por mim, eu oro pelos outros. Porque eu tenho falhas, como os irmãos também têm. Eu tenho as necessidades, como os irmãos também têm. Esse é um orgulho titânico de querer ser o fundamento da sua própria existência. Eu sou mestre do meu destino, eu sou capitão da minha alma. É puro manifestação de desespero, porque essa é uma mentira existencial. Um ser criado por Deus não pode dominar a sua função. Um ser que foi criado por Deus precisa depender de Deus. É loucura eu achar que eu vou dar conta da minha casa, que eu vou cuidar dos meus filhos e que eu não preciso de ajuda de ninguém. É loucura isso. Disse uma pessoa: você está escolhendo ir para uma igreja onde os seus filhos vão se perder. Olha o que essa irmã me disse. Pastor, eu sou uma mulher de oração. Meu marido é um homem de Deus. E tudo que os nossos filhos precisam conhecer sobre Deus, eu e meu marido ensina. Todos os dias a gente lê a Bíblia, todos os dias. Blá, blá. Eu me calei diante de tamanha arrogância. Primeiro, que se ela e ele fosse homem de Deus, jamais pisaria aonde iriam. Segundo, os filhos se perderam. Por quê? Porque, irmãos, eu e você não somos autossuficientes. Eu preciso que você me ajude e eu ajudo você. Eu cuido dos seus filhos e você cuida dos meus. Nós cuidamos uns dos outros. Nós somos guardadores uns dos outros. Você ora por mim, oreis por mim por isso. Paulo está o tempo todo: ore por mim, ore por mim, ore por mim, ore por mim. Toda a carta ele está pedindo oração 3, 4 vezes. Sabe por quê? Porque ele sabe que ele precisa da igreja, que ele precisa dos outros. A cura, então, para essa doença mortal. O oposto do desespero não é a felicidade, mas a fé. Quando é que as pessoas vão fugir do sofrimento ou dessa amargura existencial? É quando elas se relacionam bem com Deus e com as pessoas, bem com Deus e com seus semelhantes. Nós precisamos aceitar quem nós somos, com todas as falhas, e ao mesmo tempo encontrar fundamento e significado em Jesus Cristo. Essa é a única maneira de curar o nosso espírito. E veja, a assídia de Dante corresponde ao segundo tipo de desespero do Soren aqui. É o desespero de não querer ser a si mesmo. É a recusa da própria identidade como criatura de um Deus bom. Para aqueles que vivem essa desconstrução, como o pessoal da Hope, ou Esperança University, olha o que eles falam. Isso é um tipo de encarceramento mental ou cognitivo. A depressão constrói uma prisão de pensamentos ao redor da mente, e cada pensamento reforça ainda mais essas grades, e a pessoa não consegue ver além da fumaça tóxica de suas próprias ruminações negativas. Ou seja, ela está vendo o mundo de forma errada o tempo todo. Ela está avaliando as pessoas de forma errada o tempo todo, mas ela não consegue olhar para si mesma e depender de Deus para ajudá-la. Veja o fundamento bíblico para isto. Essa é a fumaça interior, que a gente encontra paralelo direto em Provérbios 14:10. O texto fala: o coração conhece a sua própria amargura, e o estranho não se entremeterá na sua alegria.
Ou seja, é alguém que constrói uma prisão em torno de si e não deixa ninguém ajudá-la. Ela está presa e ela não quer ajuda. Já viu que quando você vai tentar ajudar alguém que está preso na depressão, ela não quer ajuda? Ela acha que ninguém vai ajudá-la, ela acha que ninguém ama ela acha que se alguém estiver lá para ajudá-la é porque esse alguém tem algum interesse. Provérbio 17 diz que o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito de amargura faz secar os ossos. Ou seja, as pessoas estão morrendo porque elas estão amargurando em coisas que elas não deveriam amargurar. Elas estão alimentando amargura aqui, ressentimento ali, tristeza ali, desprezo pelas coisas de Deus aqui, e quando isso soma, produz todo o mal que nós conhecemos. Olha só a receita perfeita de Paulo para viver livre da assídia, da depressão, da melancolia, do ressentimento e da tristeza. Primeiro, Filipenses 4:4-8, ele começa: regozijai-vos sempre no Senhor. A alegria é um mandamento, não é só uma emoção. Não é alegrar em alguns momentos, é alegrar-se sempre. É uma alegria ultra circunstancial. E ele repete: outra vez vos mando, ou vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade ou moderação notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Ou seja, eu preciso viver uma vida equilibrada, perto de todos os homens. Por que as pessoas adoecem? É porque elas estão desajustadas no ambiente onde elas vivem. O que é equidade? É a capacidade de eu ser justo com as pessoas, como eu gostaria que elas fossem justas comigo. É uma empatia da justiça. Então eu vou relacionar com as pessoas de tal jeito que eu estou sendo equilibrado na minha relação. Eu não minto, eu não julgo, eu não falo mal, eu não distrato, eu sirvo, eu amo, eu procuro fazer o que é certo. Por quê? Porque Deus está vigiando essa relação. Aí continua: não estejais inquietos por coisa, ou seja, não andeis ansiosos por coisa alguma. Parem de ficar ansiosos, mas transformem tudo o que vocês desejam em oração. Ou seja, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. Ou seja, nós precisamos aprender a orar a Deus e sermos gratos por cada resposta de oração que Deus nos dá. Nós paramos de nos alegrar com aquilo que Deus nos dá. Isso é um problema. Ele continua: e a paz de Deus e a tranquilidade de Deus, que excede todo o conhecimento. Olha só, essa paz, essa tranquilidade, essa vida suave, essa vida feliz, essa vida equilibrada, essa vida de equidade, moderada. Olha só, é a paz de Deus que excede, ou seja, excede as situações, excede os problemas, excede as dificuldades, excede as circunstâncias, guardará vossa mente e vosso coração. Sabe o que é depressão? É quando a mente pensa uma coisa e o coração sente outra. Sabe o que é o desespero? É quando a mente entende uma coisa e o coração não está alinhado a isso. Quem tem a paz de Deus tem uma mente alinhada com as Escrituras e as emoções alinhadas com o Espírito Santo. Então a paz de Deus é uma cidadela de soldados em torno da nossa mente. A depressão cerra a sua mente e impede o que é bom entrar. A paz de Deus é o oposto. Ela cerca a nossa mente e impede que aquilo que não presta entre. Chegou para mim uma criança e disse: pastor, fulana falou que eu sou feia. Uma criancinha de 5, 6 anos aqui na igreja. Eu falei assim: você acredita nela? Não. Por que você não é feia? E ela respondeu direitinho: porque Deus me fez bonita. Eu disse a ela: a única pessoa que interessa gostar da sua beleza é Deus. Às vezes as mães são tão malignas. Nossa, menina, deixa de ser feia. Olha só que coisa louca. Está com raiva? Está cheio de amargura? Não é. Nós precisamos ensinar nossos filhos de que Deus os fez do jeito mais especial que poderia ser feito. E não há ninguém melhor nem pior do que eles. Aí ele continua: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisto
Pensei. Você nunca vai ficar doente. Você nunca vai ficar fraco na fé. Se você pensar, guarda a sua mente. A assídia ataca principalmente a disposição mental, distrair a sua mente. Isso é louvável? Isso é santo? Isso é puro? Isso honra a Deus? Isso glorifica a Deus? Isso contribui para a edificação dos outros? Se não, vai embora. É uma mentalidade saudável. Que Deus nos guarde e eu continuo na quarta-feira essa exposição. Senhor, nos ajude com a sua graça maravilhosa. Oramos assim no nome de Jesus. Amém.